Oi pessoal, eu sou o Lelis. Bom, hoje eu vou dar um tempo, não vou falar de drones hoje, eu vou falar sobre recuperação de dados. Há um tempinho atrás, lá no início, né, há uns 5 meses por aí, 6 meses, eu falei sobre dados, backup, da necessidade da gente ter em algum lugar a informação guardada, replicada, por exemplo, caso a gente precise obter de volta os dados. Porque de fato hoje dado vale mais do que ouro, né? E aí há uns 3 meses atrás, mais ou menos, eu estava andando na rua, aqui em Juiz de Fora, na principal avenida aqui da cidade, Avenida Rio Branco. Para quem conhece, um dos cartões postais da cidade, né? Então, e aí que eu me deparei com um pendrive. Eu chutei alguma coisa, achei que era uma pedra. Na hora que eu olhei para o chão, era um pendrive, estava pipocando no chão e ele já estava na sarjeta assim. E eu peguei ele, falei, bom, esse pendrive deve pertencer a alguém. Continuei andando, eu estava atrasado, então continuei andando. E aí quando eu cheguei em casa, eu tive que limpar o pendrive tudo, porque ele estava sujo, molhado, com todas as conexões oxidadas já devia ter um tempo que ele estava naquela situação. E o pendrive, ó, é esse aqui, ó. Aproximar da câmera. Ainda mais quando eu li rock, eu falei, bom, pendrive de 4 GB e escrito rock, não deve ser alguma coisa. Alguém pode estar muito interessado e querendo correr atrás desse isso aqui, desse ouro aqui, desse tesouro aqui que deve estar aqui dentro. Então eu comecei um processo de, assim que eu cheguei em casa, eu comecei um processo de recuperação dos dados do pendrive, na esperança de que eu conseguiria acessar o conteúdo do pendrive. Então, se você conhece alguém ou se identifica com algum elemento da foto que vai aparecer aí para vocês agora, por favor, entre em contato comigo, porque tem um projeto inteiro em cima dessa fotografia aí na tentativa de recuperar ela. Bom, mas como que foi o processo que eu adotei para recuperar os dados desse pendrive? E aqui a palavra é recuperar mesmo, porque você faz o backup, ou seja, você faz a cópia quando você acessa o pendrive ou a mídia que você queira e simplesmente copia e cola em outro lugar, mantém isso copiado na nuvem, enfim. Agora, quando você tem alguma dificuldade em acessar os dados, aí você precisa usar algum método de recuperação dos dados para depois fazer o backup. Então, como é que foi? Primeira coisa, quando eu cheguei em casa, ele estava molhado, sujo, como eu falei, e eu tinha que garantir que eu pudesse acessar o ponto de contato. Ó, aqui, ó, tem essas ranhuras aqui do contato. Isso estava tudo oxidado. E por que eu levantei, né, essa beirada de metal aqui? É exatamente porque isso estava amassado e eu não conseguiria direto introduzir na entrada USB. Então eu precisava primeiro garantir que esses contatos estivessem todos limpos e que eu conseguisse introduzir isso na entrada USB. Ok, consegui. Qual é o próximo passo? Garantir que está chegando energia no pendrive. Ou seja, esse LED aqui acenderia ou algum processo seria iniciado pelo computador para tentar reconhecer o pendrive. Isso é de praxe, toda vez isso acontece, mas nem sempre a gente tem êxito nesse processo. Esse aqui, por exemplo,
foi um pendrive de 8 GB que eu perdi do tempo da faculdade. Não teve jeito, não chegava energia no pendrive. Então é um pouco mais grave. Então, se eu chegasse numa conclusão de que não tivesse energia rodando dentro do pendrive, eu já acabaria o processo por aí. Mas não, magicamente, para minha alegria, acendeu a luzinha, o processo iniciou. A primeira coisa que o computador faz é uma tentativa de identificar que existe um dispositivo, seja ele qual for, conectado na entrada USB do computador. Depois disso, é preciso ver que tipo de dispositivo é esse. Ah, é um pendrive. Ok, um pendrive tem o storage, tem uma unidade de armazenamento. E aí, numa terceira etapa, é exatamente conseguir acessar o conteúdo dessa unidade de armazenamento. Se a gente fosse fazer um trocadilho aqui, bem básico, é como se inicialmente você chegasse num condomínio e se identificasse na portaria. Então, o computador aqui, como porteiro, viria para o pendrive: oi, dispositivo, quem é você? E aí o dispositivo tem que se identificar: oi, eu sou um pendrive Cruzer micro de 4 GB, meu número de série é tal, papapá. Ah, que legal, pera aí, deixa eu ver os seus dados, tá? E qual é o protocolo que nós vamos utilizar para a nossa comunicação? Ah, pode ser USB 1, pode ser USB 2, pode ser USB 3.0, a velocidade que a gente vai usar para poder fazer essa comunicação, enfim. E num terceiro momento, esse pendrive adentra ao condomínio e aí a gente vai ter condição de enxergar o que tem dentro dele, tá? A recuperação ocorre exatamente quando você consegue identificar qual é o dispositivo, identificar que é um dispositivo de armazenamento e pelo menos, tá certo? A tabela de particionamento. É como se eu soubesse a planta baixa desse apartamento, sabe? Eu não sei exatamente o que está construído ali, eu não sei a textura da parede e tal, mas eu sei a planta baixa. Então eu sei que tem um pedaço de são 4 pedaços de 1 GB cada um, ou são um pedaço só de 4 GB, enfim. Eu cheguei ao ponto de saber que aqui dentro desse pendrive era um de 4 GB e que havia 255, 256 mega ocupado. Mas eu não conseguia, a priori, direto, saber exatamente o que tinha dentro do pendrive. Então aí começou o meu processo de recuperação. E aí existem ferramentas, tá certo? Eu sei que o papo agora ficou bem técnico, mas vai ficar, né? Mas eu uso Linux, mas isso pode ser feito Windows, Mac, enfim, Android, tá? Qual foi o procedimento que eu adotei? Eu criei uma imagem desse pendrive, então essa imagem é .img, .iso, eu fiz .iso, e eu descompactei essa imagem. Então o processo foi bem simples, porque existe uma ferramenta chamada dd. No Linux ela vem padrão na distribuição Ubuntu que eu tenho, tá? Então, mas você pode usar uma ferramenta que crie imagens. Se você for buscar isso na internet, você vai encontrar algumas ferramentas desse tipo, que são capazes de criar uma imagem de um determinado dispositivo, mídia. Já teve uma vez que eu precisei fazer recuperação de dados de um DVD de vídeo de família e eu fiz exatamente esse processo. Com esse pendrive, eu repeti o processo e dá bem certo. Você coloca a origem do que você quer criar, a imagem, e o destino. O destino é exatamente o arquivo .iso.img.
e depois você descompacta como se fosse um arquivo zip compactado normal. Espera-se que o material esteja lá dentro. Bom, pessoal, e aqui, feito o processo de descompactação, né, o acesso aos arquivos que estavam no pendrive e completam 255,1 MB. É exatamente essa tela que a gente tem, navegando nos documentos, né? O que eu encontrei? Só fazendo um aviso aqui, o objetivo aqui é que o verdadeiro dono ou dona dessa informação seja avisado, que isso chega ao verdadeiro dono. Uma vez eu tive condição de fazer isso, por causa do que eu tinha feito eu consegui devolver um telefone celular que eu encontrei na rua em condição semelhante ao verdadeiro dono. Então o objetivo aqui é muito claro, tá? Quando a gente entra na estrutura, né, dos arquivos, a gente tem esse arquivo PDF, a porta de Durin, né, que é um elemento lá da trilogia lá do Senhor dos Anéis, que aparece lá no filme. Algumas pessoas usam isso aqui para poder fazer tatuagem, Door of Durin, então dá para procurar isso na internet e tem exatamente essa figura aí. Bom, e aí vem uma pasta, né, com Twin Fotos. Twin é gêmeos em inglês, então é exatamente um projeto associado à recuperação de fotos, né? Então você tem aqui um arquivo do Photoshop, então muito provavelmente esse aqui são os gêmeos, e tem essa fotografia que é um projeto, então está em camadas, algumas exportações desse projeto, formatos, e esse projeto foi exportado. É aquela questão de recuperação de foto, né, deixar ela com melhor definição, enfim. E esse aqui é o outro projeto. Se vocês conseguem identificar ou se faz algum sentido algum elemento que aparece nessa foto, com certeza a gente vai conseguir encontrar o verdadeiro dono ou dona ou a família a ser devolvido. É interessante porque nessa história toda existe alguém que estava trabalhando nesse projeto, né? E alguém que esperava receber essa fotografia trabalhada. Então, seja você o dono do pendrive, o dono do projeto, ou identificar alguém ou algum elemento da foto, entre em contato. Eu terei prazer em restituí-los o material que está dentro desse pendrive. É um processo interessante, é o conhecimento de tecnologia a serviço das pessoas. Então, se você passa por alguma situação semelhante, pode entrar em contato também, que a gente vai tentar fazer o máximo para te ajudar a recuperar dados. E a gente sabe que hoje, repito, dados valem ouro, ainda mais nesse contexto aí familiar. Então é isso. Queria agradecer, né, a oportunidade e dizer que a gente está aberto, tá? Então manda seu recado, dá um like, inscreve no canal e até a próxima. Abraço.